O que você faria se, de uma hora para outra, descobrisse que está enfrentando a maior batalha da sua vida? Foi exatamente isso que aconteceu com Preta Gil, uma das artistas mais queridas do Brasil. Um diagnóstico inesperado mudou tudo: câncer no intestino. Mas essa história vai muito além da doença. Ela é sobre dor, superação, fé e uma transformação que emocionou o país inteiro. Neste vídeo, você vai acompanhar como Preta encontrou sua última chance, um tratamento experimental nos Estados Unidos. A visita surpreendente de um missionário e uma virada espiritual que ninguém esperava. Prepare-se. Essa jornada é real, intensa e vai te tocar profundamente. Não pisca, porque o que vem agora é forte. Janeiro de 2023. Preta Gil, sempre vista sob os holofotes, com sorriso aberto e energia contagiante, teve sua rotina virada de cabeça para baixo. Os primeiros sinais foram discretos, um desconforto aqui, um cansaço ali. Nada alarmante. Ela pensou que fosse só estresse, excesso de trabalho. Mas os sintomas não foram embora. Pioraram. Com a saúde se tornando uma preocupação constante, ela decidiu investigar. E foi aí que veio o choque: câncer no intestino. A notícia caiu como uma bomba. Amigos, fãs, família, todos sentiram o impacto. A filha de Gilberto Gil, símbolo de alegria, coragem e autenticidade, agora tinha pela frente uma luta brutal. Com coragem, Preta compartilhou o diagnóstico com o público. Não se escondeu. Disse que enfrentaria tudo de cabeça erguida, e assim fez. O tratamento começou imediatamente no Brasil. Quimioterapia, exames, idas e vindas ao hospital. Mesmo fraca, ela mostrava força em cada palavra, em cada gesto. A cirurgia veio logo depois, como mais uma tentativa de conter o avanço da doença. Havia esperança, mas os resultados não foram os esperados. O câncer não cedia. As células continuavam agressivas. O que antes era apenas uma batalha, agora se tornava uma corrida contra o tempo. A equipe médica começou a mudar o tom. A palavra cura deu lugar à palavra alternativa. A esperança virou urgência. Era preciso agir rápido. E foi aí que a família, sem perder tempo, começou a buscar tratamentos fora do país. Tudo apontava para um único destino: Miami e Estados Unidos. Lá, havia uma chance, uma última chance. Foi quando surgiu a possibilidade de um tratamento experimental nos Estados Unidos. Uma clínica em Miami estava realizando testes com um novo tipo de imunoterapia. O método não era garantido, mas era promissor. E naquele momento qualquer chance era valiosa. Era, como disseram os médicos, a última chance. A viagem foi organizada às pressas. Preta foi levada diretamente ao hospital em Miami, onde ficou internada no quarto 302. O ambiente era moderno, silencioso, mas a tensão era visível. Ela chegou fraca, visivelmente abatida, mas determinada. Sabia que era uma nova batalha. Lá começou a imunoterapia, um tratamento que estimula o próprio sistema imunológico a combater o câncer. Os efeitos foram imediatos. Não no corpo, mas na alma. O ambiente hospitalar, as orações da família, o carinho dos amigos, tudo se misturava. E foi nesse clima que algo surpreendente aconteceu. Um missionário brasileiro, conhecido por visitar pacientes em situações delicadas, foi até o hospital. Ele não levou promessas de cura instantânea, nem palavras vazias. Levou fé, levou paz. O encontro foi reservado. Apenas poucos souberam. Mas a conversa entre os dois mexeu com todos que estavam por perto. Preta chorou. O missionário falou de perdão, de propósito e da presença de Jesus mesmo nos momentos mais escuros. Foi uma visita curta, mas que deixou marcas profundas. E naquele ambiente de incerteza, algo mudou. No dia seguinte, a equipe médica percebeu algo diferente no semblante de Preta. Ela parecia mais leve, mais serena. Ainda não era cura, mas havia esperança. E tudo isso era só o começo de uma jornada que estava prestes a ganhar um novo sentido. Na manhã seguinte ao início da imunoterapia, algo diferente pairava no ar. Os profissionais da clínica em Miami notaram um clima mais leve ao redor do quarto 302. Enfermeiras, técnicos e até outros pacientes passaram a comentar sobre uma movimentação incomum nos corredores. Foi nesse cenário que o pastor James apareceu. Brasileiro, missionário atuante há mais de 10 anos na Flórida, James era conhecido por visitar hospitais, levando palavras de conforto, sempre com respeito e sem imposições religiosas. Ele ouvirá sobre o caso de Preta por meio de uma comunidade de brasileiros em oração por ela. Não a conhecia pessoalmente, mas sentiu que deveria ir até lá. Com autorização da família, ele entrou discretamente no quarto. Preta, ainda frágil, foi receptiva. Apesar do cansaço, ouviu cada palavra com atenção. James não chegou impondo fé. Ele falou de amor, de respeito.
Disse que muitas vezes, quando o corpo não responde, é a alma que grita, e que a espiritualidade, mesmo em silêncio, pode trazer alívio. Eles conversaram por quase meia hora. Preta ouviu mais do que falou. Era como se algo novo estivesse sendo apresentado a ela, sem pressão, sem julgamentos. Pela primeira vez em dias, ela sorriu. Um sorriso tímido, mas sincero. Do lado de fora, a comunidade brasileira se reunia em grupos de oração. Amigos, fãs e desconhecidos se uniam em correntes de fé por Preta. A presença do pastor parecia ter despertado uma nova energia. Até os profissionais do hospital sentiram. O ambiente mudou. Menos tensão, mais serenidade. Preta não fez nenhuma declaração pública sobre a visita, mas confidenciou a uma enfermeira: foi diferente. Ele não veio prometer milagres. Ele veio me ouvir. E isso foi o suficiente para marcar o início de uma abertura espiritual. Antes de sair, James prometeu retornar. Disse que voltaria em outro momento, quando ela quisesse conversar mais. Preta apenas assentiu, ainda com os olhos marejados. Aquela conversa tinha plantado uma semente. Uma semente de algo que até então ela não sabia que precisava. Antes da doença, Preta Gil já era sinônimo de superação. Filha do lendário Gilberto Gil, ela cresceu cercada por música, arte e fama. Mas também viveu à sombra de um nome poderoso. Desde jovem buscou construir sua própria identidade. Ser filha de um ícone não era garantia de aceitação. Era, na verdade, um desafio constante. Ela decidiu trilhar seu caminho como cantora e apresentadora. Não queria ser apenas a filha de Gil, queria ser a Preta. E essa jornada foi marcada por enfrentamentos. Preconceito racial, gordofobia, machismo. Preta sempre usou sua voz para lutar contra essas barreiras. Falava com coragem, mostrava seu corpo com orgulho, levantava bandeiras quando muitos ainda se escondiam. Em 2015, assumiu publicamente sua bissexualidade. Foi um ato de liberdade. Um passo corajoso em um Brasil ainda conservador. Preta enfrentou críticas, mas nunca recuou. Ela acreditava no poder da verdade. E sua história inspirava milhares de pessoas a se aceitarem como são. Mas nem tudo foi força. Em 2023, além do câncer, enfrentou o fim do casamento com Rodrigo Godoy. Descobertas de traição vieram à tona em um momento já tão delicado. A dor foi profunda. Preta ficou em silêncio por semanas. Amigos próximos disseram que ela se recolheu para processar tudo. Não era apenas o fim de um relacionamento. Era a quebra de uma confiança. Em meio à tempestade, uma âncora segurava: a maternidade. Seu filho Francisco era sua prioridade. Ela sempre disse que ser mãe era o papel mais importante da sua vida. E foi por ele que seguiu em frente, mesmo quando tudo parecia desabar. Nos dias de hospital em Miami, entre medicamentos e reflexões, Preta começou a rever sua trajetória. Tudo o que viveu, tudo o que enfrentou, todas as batalhas que venceu. E principalmente o que ainda poderia significar sua vida, mesmo diante da incerteza. Poucos dias depois, o pastor James retornou ao hospital. Desta vez, Preta o esperava. Queria conversar. Queria entender mais sobre o que ele havia dito na primeira visita. A segunda conversa foi mais íntima, mais profunda. Ela falou. Ele ouviu. E aos poucos, a armadura de força começou a rachar. James não falava de religião como obrigação. Falava de propósito. Perguntou se ela se sentia completa. Se mesmo com fama, amor, palco e reconhecimento ainda faltava algo. Preta ficou em silêncio por longos segundos. Depois respondeu: sim, às vezes parece que eu tenho tudo e ao mesmo tempo não tenho nada. Foi a primeira vez que ela chorou na frente dele. Lágrimas silenciosas, doloridas. Não apenas pela doença, mas pelo vazio existencial que ela carregava há anos, mesmo sem perceber. James, com calma, falou de Jesus. Não como um símbolo distante, mas como alguém presente que entende a dor, que não julga, que apenas acolhe. Preta não fez nenhuma conversão, mas ouviu com o coração aberto. Começou a pensar se tudo aquilo não seria, de alguma forma, uma última chance. Não apenas para curar o corpo, mas para encontrar paz na alma. E essa pergunta ecoou dentro dela com força. James ofereceu uma oração. Preta aceitou. Foi um momento silencioso, mas intenso. A fé não foi imposta. Foi sentida. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu verdadeiramente em paz. Do lado de fora, ninguém sabia o que se passava naquele quarto. Mas algo estava mudando por dentro. E isso era apenas o começo de uma transformação profunda. Na madrugada silenciosa do quarto 302, Preta Gil teve o momento mais íntimo de toda sua jornada. Já havia conversado com médicos, familiares, amigos. Mas nenhuma dessas trocas tocou tão fundo quanto a última oração feita com o pastor James.
Foi como se naquele instante, tudo que ela vinha segurando há anos finalmente desabasse. Sozinha, com as luzes apagadas, ela chorou. Não eram lágrimas por causa da dor física. Era algo mais profundo. Uma mistura de medo, culpa, tristeza e solidão. Preta sempre se mostrou forte, sempre enfrentou as câmeras com um sorriso aberto. Mas ali, no silêncio do hospital, ela permitiu que sua fragilidade falasse mais alto. Ela chorou por ter ignorado os sinais do próprio corpo. Chorou pelas mágoas não curadas, pelos relacionamentos fracassados, pelas pressões que enfrentou por ser quem era. Chorou pelas vezes em que se sentiu sozinha mesmo cercada de gente. Pela culpa de não estar ao lado do filho durante o tratamento. Por tudo aquilo que ficou guardado por tempo demais. E foi nesse esvaziamento emocional que começou a cura, não a cura física, mas uma transformação interior. Não havia promessas de milagres, mas havia acolhimento. E naquele momento, ela sentiu, talvez pela primeira vez, que Deus não a julgava. Que sua dor era compreendida, sua história era válida, e que sua alma merecia descanso. Ela orou do jeito dela. Não usou palavras decoradas nem recitou versículos. Apenas falou com sinceridade. Pediu paz. Pediu consolo. Pediu força para continuar, mesmo sem garantias. Não pediu para ser curada, pediu para ser compreendida. No dia seguinte, Preta acordou com o rosto inchado, mas os olhos mais leves. Sentiu vontade de abrir a janela do quarto. Quis ver o céu. E pela primeira vez desde que chegou a Miami, respirou com alívio. Ainda havia dor, ainda havia incerteza, mas agora havia também um fio de esperança. Um fio que vinha de dentro. A transformação não foi instantânea, mas começou ali, passo a passo, silenciosa e ao mesmo tempo profunda. A espiritualidade de Preta Gil nunca coube em rótulos. Desde pequena cresceu em um ambiente onde fé era sinônimo de liberdade. Gilberto Gil, seu pai, sempre falou com carinho sobre os orixás, a energia da natureza, o sagrado que habita em cada um. E ao mesmo tempo, sempre respeitou outras crenças, inclusive o cristianismo. Durante os dias no hospital, em meio às visitas do pastor James, Preta começou a refletir sobre sua própria fé. Ela acreditava em Jesus, sim. Acreditava também em Iemanjá, a rainha do mar, a força materna que rege as águas. Para ela, espiritualidade nunca foi sobre seguir regras rígidas, mas sobre sentir verdade no coração. Em uma conversa com James, ela foi honesta. Minha fé é mistura. Eu rezo para Jesus, mas também peço força a Iemanjá. O pastor não se espantou. Ao contrário, escutou com respeito. Disse que o importante era a sinceridade da busca, o desejo de conexão com o divino, qualquer que fosse o nome. Essa troca fortaleceu algo dentro de Preta. Ela percebeu que não precisava escolher entre uma fé ou outra, que sua espiritualidade podia ser plural, aberta, sincera. E mais do que isso, que podia unir tudo o que fazia sentido para ela. Ela passou a valorizar os símbolos que trazia desde sempre, colares de proteção, rezas antigas, músicas que evocavam axé, luz e paz. Também ouvia louvores, e lia trechos da Bíblia com curiosidade. Tudo coexistia, nada excluía. A fé para Preta era amor em muitas formas. Essa aceitação de sua espiritualidade plural deu a ela um novo senso de liberdade. Não precisava se explicar, apenas sentir, e isso bastava. O tempo passou. E algo em Preta começou a mudar de forma visível. Não era o corpo, que ainda sofria com os efeitos da imunoterapia. Era o espírito, a postura, o olhar. Os profissionais do hospital perceberam primeiro. Enfermeiros notaram que ela sorria mais, que perguntava sobre os outros pacientes, que queria ouvir música suave no quarto, que agradecia a todos mesmo nas piores manhãs. A equipe médica comentou, ela está diferente, está mais calma. E estavam certos. A serenidade de Preta em meio à tempestade era algo raro de ver. Não se tratava de resignação. Era aceitação. Era força verdadeira, aquela que vem de dentro. Familiares também notaram. A mãe, Sandra, ficou emocionada ao vê-la mais tranquila. Francisco, seu filho, chorou ao abraçá-la. Disse que nunca a viu tão serena, mesmo doente. Era como se algo tivesse se ajeitado por dentro. Foi então que Preta decidiu gravar um vídeo. Era a primeira vez que apareceria nas redes sociais desde o agravamento da doença. Estava sem maquiagem, com lenço na cabeça, mas com os olhos firmes. No vídeo falou pouco. Apenas disse, estou aqui, firme e forte. Um dia de cada vez. Com fé. Aquela frase simples virou um mantra. Começou a ser repetida por fãs, amigos, pessoas em tratamento. Firme e forte virou símbolo de resistência espiritual, de coragem emocional. De uma fé que não precisa gritar, mas que sustenta em silêncio. A transformação de Preta inspirava.
e estava apenas começando. Poucas horas após a publicação do vídeo, as redes sociais foram tomadas por uma onda de emoção. Preta Gil, conhecida por sua autenticidade e força, agora mostrava uma nova faceta, a serenidade diante da adversidade. A mensagem simples "estou aqui", firme e forte, viralizou rapidamente. Fãs de todo o Brasil e do mundo começaram a compartilhar o vídeo. Comentários de apoio, orações e histórias pessoais inundaram os perfis. Muitos viam ali não apenas uma artista enfrentando uma doença, mas uma mulher que mesmo no momento mais difícil encontrava luz. Essa transformação espiritual despertou curiosidade e admiração. A mídia não demorou a notar o fenômeno. Jornais, revistas e programas de TV começaram a repercutir o renascimento espiritual de Preta. Reportagens destacavam como a cantora vinha mostrando uma postura diferente, mais calma e confiante, apesar das batalhas físicas que enfrentava. Porém, a família e a equipe médica mantiveram a privacidade em relação aos detalhes íntimos do tratamento e da fé de Preta. Essa escolha foi respeitada pelo público, que entendeu que além da figura pública, havia uma pessoa vivendo momentos delicados. A mensagem principal que ficou foi de esperança e superação. Nas redes sociais, pacientes com doenças graves e seus familiares encontraram inspiração naquela força silenciosa. Além dos fãs, artistas, influenciadores e personalidades brasileiras também expressaram solidariedade. Muitos reforçaram a importância de cuidar da saúde física e emocional, ressaltando que a fé pode ser um grande apoio, independente de crenças religiosas específicas. A viralização do vídeo abriu espaço para debates sobre espiritualidade, saúde mental e o papel das redes na disseminação de mensagens positivas. Preta, que sempre foi aberta sobre suas lutas pessoais, ganhou um novo respeito, mostrando que vulnerabilidade pode ser sinônimo de coragem. No meio de tantas manifestações, uma corrente de oração se formou espontaneamente. Grupos online se organizaram para rezar por sua recuperação, unindo pessoas de diferentes crenças e origens. Foi uma onda de solidariedade que ultrapassou fronteiras, provando que mesmo em momentos sombrios, a humanidade pode se unir. Assim, o impacto público da transformação de Preta Gil não se limitou às redes. Virou um movimento real de esperança, luz e força. E embora ela seguisse enfrentando o tratamento, sua mensagem ecoava com mais intensidade a cada dia. E essa história estava longe de acabar. Enquanto a fé ganhava espaço, a ciência também trabalhava duro nos bastidores. No hospital em Miami, a equipe médica realizou análises detalhadas do tumor de Preta Gil. Foi descoberta uma mutação genética específica, algo que até então não havia sido identificado nos exames realizados no Brasil. Essa descoberta permitiu que os médicos desenhassem um tratamento personalizado, direcionado àquela mutação. Em vez de tratamentos genéricos, Preta agora teria acesso a medicamentos experimentais, que agiam de forma mais precisa e eficiente contra o tipo exato de câncer que ela enfrentava. O protocolo incluía imunoterapia avançada e drogas-alvo, que tinham apresentado resultados promissores em casos semelhantes. Era uma medicina de ponta baseada em ciência e tecnologia que oferecia uma nova esperança. Nas primeiras semanas, os marcadores tumorais começaram a apresentar redução significativa. Para a equipe médica, aquele era um sinal inédito de otimismo. Nunca antes haviam visto uma reação tão rápida e positiva naquele estágio da doença. Os médicos passaram a monitorar cada detalhe com ainda mais atenção, ajustando doses, avaliando efeitos colaterais e mantendo contato constante com Preta e sua família. A aliança entre a medicina e a fé se tornava visível, ciência para tratar o corpo e espiritualidade para fortalecer a mente e o coração. Preta sentia-se envolvida nesse cuidado integral. O tratamento avançava e a confiança aumentava. Ela compreendia que aquele momento era fruto de um esforço coletivo, dos profissionais, dos cientistas, dos amigos, da família e da sua própria força interior. Naquele cenário, a esperança deixou de ser um conceito abstrato e virou uma possibilidade real. Um futuro de cura começava a ser vislumbrado. Mas o caminho ainda era longo, e a determinação de Preta só crescia. Com o tratamento em andamento, uma nova etapa se iniciava, a necessidade de permanência prolongada em Miami. Preta sabia que aquele era o melhor lugar para continuar a terapia inovadora, mas isso exigia organização, logística e muito apoio. Gominho, seu amigo próximo e parceiro de longa data, assumiu a missão de ajudar. Ele coordenava detalhes práticos, moradia, transporte, comunicação com o Brasil, para garantir que Preta pudesse focar apenas na recuperação. A dedicação dele era um alívio para a família, que confiava plenamente. O protocolo inovador era complexo. Cada dose de medicamento,
Cada consulta e exame estavam alinhados em um calendário rigoroso. Era preciso disciplina e paciência. A medicina personalizada dava esperanças, mas exigia atenção a cada reação do corpo. Preta estava determinada. Sua vontade de viver e vencer a doença estava maior do que nunca. Ela já não via apenas o tratamento como uma luta física, mas como uma missão para inspirar outras pessoas a nunca desistirem. Nos momentos de dificuldade, ela lembrava das palavras do pastor James, da força da família, do carinho dos fãs e da ciência avançada que a sustentava. Tudo isso formava uma rede que a mantinha firme. Enquanto o retorno ao Brasil ainda estava distante, Preta já sonhava com o futuro. Queria voltar saudável, com mais histórias para contar e pronta para novos projetos. A fé e a ciência caminhavam juntas, abrindo um caminho de esperança. Assim, enquanto o tratamento avançava e a rotina em Miami se estabelecia, a expectativa por dias melhores crescia. Preta estava pronta para enfrentar cada desafio, sabendo que não estava sozinha e que sua história ainda estava apenas começando. O nome de Preta Gil ganhou as redes sociais de uma forma nunca vista antes. Pouco depois do vídeo em que dizia estar firme e forte, a hashtag Força Preta Gil começou a crescer rapidamente, até se tornar um dos assuntos mais comentados do Brasil. Internautas de todas as idades e regiões do país uniram suas vozes em uma corrente de solidariedade que se espalhou como fogo. Não era apenas uma torcida para a recuperação de uma cantora famosa, mas uma manifestação genuína de apoio a alguém que havia se mostrado forte e verdadeira, mesmo diante de uma batalha tão dura. Pessoas começaram a organizar grupos de oração nas redes e também no mundo real. Igrejas, centros espíritas, terreiros de candomblé e encontros em casa se uniram para pedir pela saúde de Preta. As manifestações ocorreram de forma espontânea, sem líderes visíveis, mostrando que o sentimento era coletivo. Nas ruas, a mobilização também ganhou força. Em Salvador, cidade natal de Preta, fãs e moradores promoveram vigílias com velas acesas e músicas de esperança. O clima era de união e fé. Muitas pessoas levavam cartazes, fotos e mensagens de carinho para a artista que, mesmo distante, estava presente no coração de milhares. Em São Paulo, grandes praças e pontos de encontro também receberam manifestações semelhantes. Grupos se reuniam para rezar, cantar e enviar mensagens de força. A energia era contagiante. Em cada canto do Brasil, a frase "Estamos com você, Preta" era repetida com emoção. A mobilização nacional não passou despercebida pela família. Gilberto Gil, pai da cantora, usou suas redes sociais para agradecer o carinho e pedir que as orações continuassem. Ele apareceu em um vídeo simples, mas cheio de emoção, reforçando a importância do apoio coletivo e da esperança. Além da gratidão, a família começou a organizar maneiras práticas de acompanhar o tratamento de Preta e manter a divulgação da campanha positiva. Eles entenderam que, naquele momento, a força da união podia ser um diferencial importante para a recuperação. A mobilização foi muito mais do que uma campanha de fãs ou celebridades. Tornou-se um fenômeno social, mostrando como o Brasil se conecta diante da dor e do desafio. A figura de Preta Gil passou a simbolizar a luta contra o câncer, a importância do autocuidado e principalmente a fé na vida. Nas redes, celebridades de diferentes áreas também se uniram, compartilhando mensagens de incentivo. A imprensa respeitou a privacidade, mas destacou o movimento de amor e apoio que crescia cada vez mais. Essa onda de solidariedade trouxe à tona um Brasil unido em torno de uma causa comum, a luta pela vida de uma mulher que, por sua história e coragem, havia conquistado o respeito e o carinho do país. Enquanto Preta continuava seu tratamento em Miami, sentia, mesmo à distância, o calor desse movimento. Era como se milhares de mãos invisíveis a segurassem, dando-lhe força para seguir adiante. E assim, com a hashtag Força Preta Gil brilhando como símbolo de esperança, o país inteiro se preparava para acompanhar os próximos capítulos dessa história de luta, fé e transformação.